Meus queridos, saúde a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos mais uma vez ouvir a voz do Senhor através da leitura e exposição da palavra. Eu quero então convidá-lo a nesse momento abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, dando então sequência à nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Romanos, nessa jornada por todo esse livro fantástico, Palavra do Senhor, por essa carta que tem feito diferença e tem mudado a vida de tantas pessoas. Eu quero então convidá-los a abrirem no capítulo 10, onde nós daremos sequência do verso 12 até o verso de número 15. Eu vou repetir aqui para que você possa achar tranquilamente aí, Romanos capítulo 10, dos versos 12 até o verso de número 15. Em silêncio, mas com a devida atenção ao texto. A palavra do Senhor assim nos instrui. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, qual formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmãos, sei que é um tanto quanto difícil você falar assim, qual passagem da Bíblia você mais gosta? Ou talvez pensar assim, qual a passagem da Bíblia mais importante? De certa forma, essas perguntas são um tanto quanto injustas, não é verdade? Afinal de contas, a depender do momento, a gente pode gostar de várias passagens. Mas confesso aos irmãos que sempre que eu leio esses versos aqui, quando fala das pessoas que falam do Evangelho, isso mexe com o meu coração. E hoje no relato do diácono Lucas, quando falava do reverendo Norval, eu senti também essa emoção de ver o quão importante é nós falarmos da palavra de Deus e nos importarmos com essas pessoas. E para pensar nisso e para ilustrar essa questão, nessa semana eu li um pequeno relato de um missionário chamado Richard Humbert, espero que eu tenha pronunciado certo, né? Que dizia o seguinte, presta atenção no que eu vou dizer. Era estritamente proibido pregar aos outros prisioneiros. Ele havia sido preso por pregar o evangelho no lugar proibido por conta de um regime comunista. Mas ele estava disposto a pregar o evangelho. E no relato continua dizendo o seguinte, estava claro que quem fosse pego fazendo isso, ou seja, pregando a palavra, receberia uma severa surra. Alguns de nós, então, diz Richard, decidimos pagar o preço pelo privilégio de pregar. Por isso aceitamos os termos. E o acordo foi assim. Nós pregávamos e eles nos batiam. Estávamos felizes por pregar o evangelho. E eles estavam felizes nos batendo. Então, todos estavam felizes. De certa forma, no primeiro momento, a gente até dá uma risada dessa questão. Mas se você pensar mais a fundo, esse homem, esse missionário, homem de Deus, entendeu, meus irmãos, o papel fundamental que nós temos como igreja do Senhor Jesus de evangelizar. Evangelizar, meus irmãos, é fundamental para a igreja de Cristo. É algo que deve ser inerente a todos aqueles que são chamados cristãos. Por isso, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, e nós lemos esse texto, aliás, nós cantamos esse texto, que diz que nós somos o povo eleito, que diz que nós somos a nação santa. Mas também o texto diz que nós temos uma finalidade. Qual que é essa finalidade? Qual que é esse propósito? Qual que é essa meta? A finalidade é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falar sobre o amor de Deus, meus irmãos, é inspirador.
Porque nós compartilhamos aquilo que vivemos. E de certa forma nós nos unimos então com os missionários que muitas vezes pagam com as próprias vidas o preço de poder levar a cruz de Cristo a outras pessoas. E é por isso, meus irmãos, é pensando na importância desse tema para a igreja, para a nossa igreja no século XXI, que o tema da minha mensagem hoje é fazer missões, é a sua missão. Deixa eu repetir para você que gosta de anotar, grifa aí, fazer missão ou fazer missões é a sua missão. Esse é o tema do que eu quero falar hoje. Em Romanos, no capítulo 10, agora, já nesse finalzinho, Paulo apresenta aqui algumas razões pelas quais a igreja deveria, então, pregar o evangelho. E para a gente entender um pouco melhor, a gente tem que lembrar por que Paulo está escrevendo essa carta. Vocês se lembram? Nós comentamos isso, talvez, lá nas primeiras vezes em que falamos de Romanos, mas Paulo está escrevendo a carta à igreja de Roma, porque ele quer uma parceria. Paulo já havia pregado o evangelho em muitos lugares, já havia passado mais de uma década e meia pregando o evangelho ali no Vale do Ilírico, ali por várias regiões, mas agora chegou o momento de ele avançar. E ele então queria fazer uma parceria com a igreja de Roma, porque ele queria agora chegar na Espanha, na Península Ibérica, ele queria ir mais longe, ele queria levar a mensagem de Cristo mais longe. Mas esse era o momento, como fazer isso? Então Paulo escreve essa carta, e essa carta tem esse intuito. Eu sei que nós respondemos aqui várias questões, mas o grande intuito do apóstolo Paulo é estabelecer essa parceria que seria providencial para que ele pudesse então alcançar outros lugares, para que o evangelho então fosse pregado mais além. E para essa missão então, Paulo nos apresenta aqui alguns argumentos, ou seja, por que eu e você devemos pregar o evangelho? Por que nós devemos fazer missão? E eu sei que missão tem um significado amplo, mas aqui eu estou usando missão no sentido de levar a palavra, tal como nós utilizamos, como nós chamamos aquelas pessoas que vão pregar a palavra de missionários. E a primeira razão dessas, meus irmãos, é porque não há diferença entre as pessoas. E Paulo argumenta isso já dentro desse contexto de Romanos, falando, não há diferença entre judeus e não há diferença entre gregos. E o verso 12 diz, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa a todos os que o invocam. Ou seja, diante de Deus, meus irmãos, não há distinção em relação à maneira pela qual as pessoas são salvas. Não há um caminho diferente para alguns com um conhecimento maior. No cristianismo não há isso. Não há ideia gnóstica de que eu preciso conhecer determinadas verdades secretas que só é dado para aqueles que foram mais experimentados, que já têm, quem sabe, um novo nível assim, seja mestre em alguma arte, pois pelo contrário. O evangelho, nesse sentido, eu posso dizer que ele é universal, porque ele alcança várias pessoas. Ele alcança o brasileiro, mas alcança também o japonês. Ele alcança as mulheres, mas alcança também os homens. Alcançam os ricos, aos pobres. Alcançam o doutor, mas também alcança ao analfabeto. Ou seja, o evangelho, então, alcança as pessoas. E o seu plano é único e ele é aplicado da mesma forma a todas as pessoas. Não existe aqui qualquer distinção. E Paulo diz, todo aquele que invocar. E invocar aqui, meus irmãos, traz para nós a ideia de colocar a esperança em Jesus. Ou seja, eu preciso invocar o nome de Deus. Mas notem, e é importante que a gente perceba isso. Quando o texto que nós lemos começou, ele começou com uma expressãozinha, que de vez em quando ela aparece aí. Quando diz assim, lá no versículo 12, pois, e sempre quando aparece esse pois, a gente precisa fazer o quê? Voltar atrás. O que o texto está dizendo antes? O que Paulo disse antes? Ou seja, depois de tudo isso, qual que é a conclusão que ele chega? Esse pois, então, meus irmãos, essa conjunção aí vai nos remeter, melhor dizendo, ao versículo anterior, que Paulo tinha citado que todo aquele que nele crê não será confundido, não será envergonhado, é o versículo 11.
E ele traz então aqui o profeta Isaías, mostrando que o evangelho não é, digamos, um plano B que não deu certo, mas durante toda a palavra, desde os profetas, desde Moisés, é o mesmo evangelho. É as mesmas palavras, é a mesma promessa, é o mesmo jeito. Deus, então, meus irmãos, não faria distinção essas pessoas. E talvez você pergunte, mas por que não há distinção? E Paulo responde essa pergunta para nós. Primeiro, porque tanto judeus como gentios são o quê? Pecadores. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Aliás, esse foi o argumento que Paulo usou de Romanos 1 até Romanos 3. Quando Paulo apontou então para os gregos e disse: gregos, vocês têm vários pecados, é importante que vocês reconheçam isso. Vocês servem a vários deuses, e aqui ele fala daquele panteão de deuses. E falou: por conta disso você tem práticas pecaminosas, como por exemplo as relações homoafetivas. E Paulo então bate nisso dizendo: olha, vocês então são idólatras e cometem vários desses pecados. E talvez o judeu que estivesse ao lado de Paulo perguntou: tá vendo, Paulo, é isso mesmo, bate nessas pessoas, porque eles são pecadores, eles são idólatras, eles não conhecem a Deus. Mas Paulo não alivia para o povo judeu, porque também ele vai falar que o judeu conheceu a palavra, mas desobedeceu. Ou seja, Paulo coloca então aqueles dois grupos que possivelmente faziam parte ali, eram os grupos majoritários na igreja de Roma. Ele coloca tanto esse grupo como pecadores. E na conclusão de Paulo ele diz que todos pecaram. Ele diz que todos precisam da glória de Deus. Eu preciso, meu irmão. Você precisa. O seu vizinho precisa. O seu colega da escola precisa. O seu colega do trabalho precisa. O seu pai, a sua mãe, todos precisam da glória de Deus. Então, já que todos estão condenados, não há aqui então distinção entre qualquer povo. Judeu, grego, gentil, brasileiro, argentino, paulista, carioca, não há distinção. A salvação é pregada a todos. Mas Paulo, então, ele, dá mais um passo nesse argumento, quando ele diz que todos são iguais, porque na sequência, no versículo 12, ele diz ainda: porque não faria distinção. E Paulo diz o seguinte: porque não há distinção entre um e outro. E por quê? Porque o mesmo é o Senhor de todos. Ou seja, Deus não é Deus somente de um povo. Talvez os judeus se achassem porque eles receberam de Moisés e poderiam ter lido na sua própria língua materna as palavras do Senhor e eles se achassem melhores. Mas Deus é Deus de todos. Há um só Deus. Portanto, há um só povo. E numa linguagem neotestamentária, aliás, numa linguagem do Antigo Testamento, existe somente um Israel. E Israel não é porque eu nasci da descendência de um homem, mas Israel é porque um dia o Senhor Cristo morreu por mim. E Paulo diz então que nós somos o Israel de Deus. Paulo diz que nós somos aquele povo a quem Deus morreu. Ou seja, Ele é Senhor de todos. Desde o princípio, meus irmãos, vários profetas falaram isso. Não era somente para Israel, não era somente para um povo, mas era para as nações. E Israel devia ser então aquele que iluminaria as outras nações. Elas viriam Israel se tratando como nação, crescendo, e elas então acenderiam a ideia de como essa nação cresce. Então, uma vez que elas fossem olhar para isso, elas perceberiam Cristo. Elas perceberiam Deus falando através daquela nação. Ou seja, ele não tem uma só nação, mas ele tem o seu povo, que procede, como nós cantamos, de todas as tribos, povos e línguas. E a terceira questão que Paulo nos dá aqui, então, fechando esse primeiro argumento, e lembra que nós estamos falando por que não há distinção nesse primeiro ponto, ele explica isso então, porque o mesmo é o Senhor de todos, e aí ele acrescenta: rico para com todos os que o invocam.
Não importa se quem clama por Deus é um judeu, ou é um grego, ou é um pagão, porque Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é rico em misericórdia. Que palavra, meus irmãos. Deus é rico em misericórdia. Ele tem prazer em atender aqueles que se penitenciam diante dele. Aqueles que se colocam dizendo: Senhor, eu preciso de ti. Aqueles que se colocam dizendo: Senhor, eu não consigo, porque tudo que a Bíblia diz é muito maior do que eu posso fazer. E aqui nós vemos mais uma vez o princípio da lei aplicado. A lei então serviu para nós de um condutor, ou seja, de um professor. Porque quando eu olho para a lei, e nós fizemos esse exercício várias vezes durante as exposições que nós temos feito em Romanos, quando eu olho para os 10 mandamentos, eu me vejo incapaz de ser alguém que cumpre aquilo à risca. Eu me vejo incapaz de ser alguém perfeito diante de Deus. E é nesse momento, então, que o pecador arrependido levanta sua mão e clama e fala: Senhor, eu não consigo, eu preciso do Salvador, eu preciso de Cristo na minha vida. Irmãos, ele se humilha então e se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso de ti. Não importa se era o judeu, se era o grego, não importa se seria o brasileiro, não importa se seria o argentino, não importa que povo seria, que nacionalidade pertenceria, mas ele precisa do Senhor. Não há distinção entre povos e povos. A salvação de ambos se dá da mesma forma, porque há só um Deus. E esse é o Deus de toda a raça humana. E nesse princípio, ele é rico em responder a qualquer um que invoque o seu nome, qualquer um que busque a Deus. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. E essa é uma das razões pelas quais a gente pode falar do amor de Deus para as pessoas. Porque embora a gente receba vários nãos, como eu não acredito no que você fala, como eu não acho que isso sirva para mim, como a religião é alguma coisa que endurece o coração das pessoas, como várias e várias e várias desculpas as quais a gente muitas vezes já ouviu a pregar o evangelho, mas eu tenho certeza também que você já ouviu maravilhas. E hoje, quando o presbítero Fábio falava sobre os solos, e ele fez como bom profissional da área de exatas, fez a conta, né? Se são 4 solos, 100% da população, 25% cada um. Então, não sei se é bem essa proporção, mas 1/4 aqui, usando ali a matemática, vai ouvir a tua palavra, vai crer, vai ter o coração fértil. E eu oro para que não seja só 25%, talvez porque eu não sou de exatas, né? Eu sou de divinas, mas eu oro para que seja muito mais do que isso. Eu oro para que as pessoas venham. Eu oro para que as pessoas ouçam. Eu oro para que as pessoas se arrependam. Eu oro para que as pessoas abram o coração para a palavra de Deus. Eu sei, é claro, meus irmãos, eu não nego aqui, como bom presbiteriano, que eu sei que é Deus que faz toda a obra. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu sei também que existe aqui a nossa responsabilidade em chamar, em ser instrumentos de Deus. Aliás, instrumentos afinados para a propagação do Evangelho de Cristo. Mas notem aqui, irmãos, eu falei que eu queria dar alguns argumentos. E o primeiro deles que eu dei, então, foi porque não há distinção. Todos pecaram, todos precisam. E Deus não é Deus de fazer distinção. Mas Paulo aqui, dando a sequência do texto, indo lá para o verso 13, e eu quero que você deixe sua Bíblia aberta aí, para que você acompanhe comigo. O segundo motivo que Paulo apresenta, então, para convencer a igreja de Roma a enviar, a pregar, a lembrar que eles devem ser uma igreja missionária entre qualquer nação, inclusive entre os gentios, é que a salvação, meus irmãos, está disponível para todos os que invocam o nome do Senhor. O verso 13, então, nos diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo destaca aqui o todo aquele. E para fortalecer o seu argumento, mais uma vez, e olha que Paulo tem feito muito isso, tem usado muito o Antigo Testamento, até porque quando você está falando para um povo que entende o Antigo Testamento como palavra de Deus, e é claro, ele então se usa
desse triunfo para mostrar, olha, o que eu estou falando para vocês não é algo que eu inventei, mas que desde o princípio estava lá. E ele está citando aqui o profeta Isaías, que diz que todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. E agora no verso 13 ele cita o profeta Joel, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está mostrando que a salvação de gentios, ela já foi anunciada lá no Antigo Testamento. Que a salvação de gentios não é algo novo. Que Deus escolheu para si várias pessoas, de vários lugares, de várias línguas, de vários modos de pensar, de agir, mas Deus escolheu várias pessoas. E ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é invocar? Invocar é uma palavra que a gente não usa muito no meio evangélico cristão, né? Invocar para a gente traz a ideia talvez de trazer algum espírito, algo dessa natureza, mas me permita aqui ajudá-lo a talvez entender um pouco mais dessa palavra. Invocar, meus irmãos, significa pedir ajuda a Deus em oração. Isso é invocar. É pedir ajuda a Deus. Numa outra versão, diz assim, ó: como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ou seja, que invocarem o nome do Senhor Jesus será salvo. Por quê? Porque Cristo é a única esperança de salvação. Cristo é o único caminho. Cristo é a única verdade. Não há outras verdades, não há outros caminhos, mas o único caminho que conduz à vida eterna é Cristo. E é por isso que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a passagem citada aqui por Paulo é uma profecia bem conhecida lá do livro de Joel, do qual citava inclusive a questão do derramamento do Espírito Santo. Aquela profecia que a gente vê cumprida lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja e diz o texto que naquele dia teve um avivamento e 3.000 pessoas foram batizadas. E o profeta Isaías, aliás, o profeta Joel, então, lá no verso 28 diz: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito a toda a carne. Aqui já se nota o aspecto de universalidade do evangelho. E às vezes os cristãos brigam, né, principalmente dentro das igrejas tradicionais e pentecostais, sobre essa questão do dom de línguas, né? E aqui, meus irmãos, é muito claro pensar que a língua aqui era justamente para unir o povo novamente. Lembra que lá na chamada Torre de Babel, o que aconteceu? As línguas dividiram os povos. Mas o que acontece agora em Atos? As línguas unificam os povos. Unificam sobre uma mesma mensagem. Unificam sobre um mesmo patamar de entender o evangelho. E não quero discutir aqui nem brigar com os irmãos que têm uma outra visão, mas a Bíblia é muito clara em dizer que as línguas aqui não eram para confusão, mas eram para quê? Para unificação. Não era para o caos, pelo contrário, é para mostrar a glória de Deus sobre todas as pessoas. É trazer esse aspecto universal, no melhor sentido da palavra, por favor, ao Evangelho de Cristo. O Evangelho, então, meus irmãos, é para o português, é para o espanhol, é para o inglês, para o francês, enfim, todas as outras línguas, dos quais eu nem sequer possivelmente as conheça, mas essa é a mensagem. E é por isso que depois, lá no verso 32, ele disse: acontecerá. E nós chegamos exatamente nesse verso: que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E, meus irmãos, e Paulo pega essa passagem para afirmar o porquê de pregar. E por que falar para as pessoas que eram alheias à palavra de Deus? Porque o motivo é que Deus prometeu por meio desse profeta que o evangelho então chegaria a todas as pessoas. Então, irmãos, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Romanos, o que Paulo está fazendo aqui é mostrando para aquelas pessoas que todos precisam do evangelho. Por isso, irmãos, que eu sempre digo que se engajar nessa obra é fundamental para a igreja de Cristo Jesus. Às vezes parece que isso é meio longe de nós. E eu sempre fico pensativo, porque eu acompanho o reverendo Norval, nós já nos falamos algumas vezes, ele já veio aqui na igreja. Eu também acompanho as nossas arrecadações
para as missões, e sempre quando eu penso nisso, irmãos, eu vejo que muitas vezes há um aspecto em nós de desleixo quanto a essa questão. E ele vai de vários aspectos. Primeiro, de nós não sermos de fato missionários, de levarmos a palavra. No segundo aspecto, de não entendermos a nossa parceria com o reverendo Norval. E eu já corrigi algumas pessoas quanto a isso, quando às vezes a gente tem a ideia ruim de pensar que nós estamos ajudando os missionários. Já viu isso? Às vezes a gente pergunta assim, você ajuda algum missionário? Irmãos, e por que essa pergunta é errada? Porque nenhum de nós, eu queria que você prestasse muita atenção nessa questão, nenhum de nós ajuda missionário. Sabe por quê, irmãos? Porque essa missão é minha. O que eu faço com o missionário é o quê? Uma parceria. Ninguém ajuda o reverendo Norval, porque a missão dele é também minha. Ele é meu parceiro nisso. Eu não posso estar lá onde ele está. Mas sabe o que eu vou fazer como igreja do Senhor Jesus? Eu vou contribuir no máximo que eu puder. Não por conta do reverendo, mas por conta da mensagem que ele tem a atravessar. Irmãos, é por isso que eu amo vocês, como igreja do Senhor, contribuam com as missões. Porque é a palavra de Deus sendo pregada. E não é nada mais justo do que isso, porque irmãos que não sequer viveram em outra época, já pensou nisso? Que não viveram na mesma época que nós, que viveram lá no século XIX, século XVIII, um dia contribuíram, fizeram uma junta de missões e mandaram missionários para todos os lugares, inclusive para onde? Para o Brasil. E é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos, quilômetros e quilômetros de distância, porque irmãos lá do passado pensaram nisso, contribuíram, oraram, mandaram missionários e hoje nós temos uma igreja aqui. Portanto, meus irmãos, o nosso compromisso é com todas as gerações. Talvez as pessoas que serão alcançadas pelo ministério de missões dos quais nós ajudamos, nós nunca conheceremos. Nós nem sequer saberemos nome, se fez ou não fez alguma coisa, se foi ou não foi algum profissional, mas nós abençoaremos essas nações, essas gerações, assim como eu e você fomos abençoados por homens lá atrás. Percebam, irmãos, aqui há uma ideia de um continuar em fazer missão. Nós fazemos missão aqui, mas nós somos parceiros dos missionários lá. Eu e você, a nossa igreja, o nosso povo. Irmãos, por isso que a palavra diz, então, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é fazer Jesus conhecido através das nossas vidas. É ter um coração que se decidiu a olhar com amor e carinho para as pessoas que não conhecem o Evangelho. E uma ilustração aqui, me permitam repeti-la mais uma vez, que eu sempre faço, é do presente. E, aliás, hoje foi Dia das Mães. E eu espero pelo menos, né, que você tenha dado um presente muito bom para sua mãe. Seja uma blusa, seja lá um utensílio que ela goste, né, que não fosse, espero que não tenha sido utensílio doméstico, né, porque mãe não merece ganhar uma panela no Dia das Mães. Mas eu espero que você tenha dado um bom presente para sua mãe. E esse presente, possivelmente, ela vai usar. Assim a gente espera, né? Que ela goste e use o seu presente. E ela não vai emprestar o presente para as outras pessoas. Mas, nesse sentido, o Evangelho é um presente diferente. Porque é um presente que eu recebo, mas com o intuito de passar adiante. Irmão, sabe qual a mensagem mais importante que a gente tem para dar para esse mundo? Sabe qual é o recado mais importante que a gente tem para dar para essa nação? Não é sobre o meu time que ganhou ou perdeu. Não é sobre o campeonato que está em continuação, não é sobre um governante, não é sobre um político, não é sobre um acontecimento, mas a grande notícia que eu tenho para oferecer às pessoas é o amor de Deus. Mas caminhando aqui agora para um terceiro ponto, e só para lembrarmos aqui, lembra que nós estamos falando sobre os motivos pelos quais nós pregamos o Evangelho. Eu disse que o motivo é porque não há distinção, ou seja, todos os povos
carecem do evangelho. O segundo motivo, meus irmãos, é porque a palavra de Deus nos assegura que aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Mas agora, o terceiro e grande motivo é que nós precisamos e temos a necessidade de mandar e de enviar pessoas. E para mostrar isso, então, Paulo faz o que nós chamamos de perguntas retóricas. O que quer dizer isso? Paulo faz aqui 4 perguntas que nos levam a pensar sobre as missões. Notem aí, Paulo desenvolve esse argumento dizendo o seguinte: primeiro, entendi que eu tenho que invocar. Então Paulo diz, olha, aquele que invocar será salvo. Ou seja, invocar aqui nessa ideia de pedir ajuda, de clamar a Cristo. Mas a pergunta de Paulo é a seguinte: como eles vão invocar em quem não creram? E como eles vão crer se eles não ouviram falar? E como eles ouvirão se não tem quem pregue? Mas como alguém vai pregar se não for enviado? Paulo faz aqui uma espécie de uma escadinha. E ele mostra cada um desses argumentos. Vai dizer assim, claro que é preciso invocar, mas para invocar é preciso crer. Só que para crer, eu preciso ouvir. Só que para ouvir, eu preciso que alguém pregue. E para que alguém pregue, é preciso que ele seja mandado. É preciso que ele seja enviado. E com essas 4 perguntinhas aqui, Paulo mostra que o processo da salvação começa com o envio de missionários e termina com a salvação. E aqui, olhando para o contexto que Paulo está nos dizendo aqui, lembrando que ele quer a parceria da igreja para pregar em Roma, ele está dizendo assim, olha, aquela península, a Península Ibérica lá, os espanhóis precisam invocar, precisam pedir ajuda, só que eles não creem ainda. E como eles não creem, é porque eles ainda não ouviram falar. E eles não ouviram falar porque ninguém foi até lá. Então é preciso ser enviado. E é nessa hora que Paulo diz, eis-me aqui, parafraseando Isaías, eu estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para levar o evangelho, eu estou aqui para pregar. Paulo mostra então, irmãos, que é uma cadeia de eventos, onde cada passo desses é importante. Cada passo desse, então, é crucial para que chegue na segunda metade. A mensagem da salvação, meus irmãos, precisa ser proclamada em todo mundo, a toda a criatura, e como nós cantamos, até os confins da terra. Porque eu entendo, pelo que a palavra de Deus nos diz, pela verdade das Escrituras, que Deus tem seu povo escolhido em todas as regiões desse mundo. E assim que eles ouvirem a voz do Senhor, eles, como ovelhas de Cristo, seguirão a sua voz. É preciso ser enviado. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia. É preciso que alguém invoque. É preciso invocar para que alguém seja salvo. Esses são os estágios da evangelização. Esses são os passos da pregação. Cristo envia seus arautos pregam, as pessoas ouvem, os ouvintes creem e vidas são salvas. Que bênção, meus irmãos, pensar. Está tudo aqui. A mensagem está aqui, a motivação está aqui. Agora, só me resta perguntar, e os missionários? E Paulo então fecha esse texto, meus irmãos, nos levando a um texto belíssimo, e um dos versículos mais belos da palavra de Deus, quando ele diz assim, no finalzinho desse texto, sabe aquele versículo que você pinta na sua Bíblia? Se você não pintou, pode pintar esse versículo aí, né? Sei que algumas pessoas não gostam muito de marcar a Bíblia, mas olha como esse texto é lindo. Quando diz assim, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Ou talvez numa outra versão, quando diz no versículo, verso 15, e com essa mensagem anunciada, como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Irmãos, hoje quando nós vimos aquele vídeo do reverendo Norval, vocês viram? Uma paisagem bonita, num lugar bonito. E eu fiquei
imaginando, né, sabendo obviamente que eu ia pregar isso hoje, e eu fiquei imaginando o reverendo Norval, pensando, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E Paulo fecha assim, dizendo, olha, aqueles que anunciam a Cristo. E a beleza, é claro, meus irmãos, não é uma questão estética aqui, permitam-me explicar isso, né? Mas a beleza aqui é de saber como é bom ver as pessoas levando o Evangelho. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer em alguns momentos é ler algumas biografias sobre missionários. Irmãos, como nós nos emocionamos com vários deles. Pessoas que deram a vida para pregar o Evangelho. Pessoas que talvez a gente nem conheça. Muitas das quais a gente não vai nem saber o nome. Mas que eu tenho certeza que um dia nós abraçaremos ela lá no céu. Que colocaram toda a sua vida nisso. E me permitam agora, nesse momento de conclusão, retornar aqui à introdução que eu fiz lá em cima. Depois, se vocês quiserem, só pega o nome certinho, né? Richard Humbers. Em um dos vídeos, ele começa a mostrar no seu corpo os sinais que ele tinha depois de tantos tempos dos guardas que bateram nele por pregar o Evangelho. Mas talvez muitos de nós olharíamos isso e pensaremos que ele estava falando isso com uma determinada dor. Ou quem sabe reclamando. Mas o mais impressionante é que quando ele mostra as cicatrizes que ele adquiriu por pregar o Evangelho, vem no rosto dele um sorriso. E eu me lembro do que Paulo disse. Quando foi espancado, muitas vezes ele diz assim, porque eu fui considerado digno de sofrer pelo Evangelho do Senhor. Meus irmãos, quão pouco a gente sofre em relação a essas pessoas para pregar a palavra, não é verdade? Eu, pelo menos, eu nunca recebi nem sequer um pontapé por pregar o Evangelho. Nem um empurrãozinho eu senti ainda. E como a gente muitas vezes falha nessa obra. Em vista, meus irmãos, desses argumentos muito mais que poderosos apresentados aqui por Paulo. Agora é o momento da consagração. É o momento do desafio. E meu desafio para você é o seguinte: se engaje no projeto missionário de Deus. Deus, meus irmãos, tem um projeto missionário para todo esse mundo. E a minha oração é para que ele inclua nós aqui. Igreja Presbiteriana Nova Canaã. Nesse rico ministério missionário. Mas para que ele inclua nós também. Para que nós enviemos pessoas. Para que nós falemos do Evangelho de Cristo. Seja através da oração, do apoio financeiro, do envolvimento direto com missão, sejam pelo chamado, enfim, motivados pelo que nós começamos o culto, a grande comissão, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a nossa meta. Irmãos, eu quero fazer algumas aplicações aqui então, pensando nesse texto. A primeira delas é que você se lembre que não há distinção entre pessoas. Não há distinção entre o método de salvação. Nós podemos ter métodos para alcançar, mas é sempre a mesma mensagem, Jesus Cristo. Pela graça de Deus, por meio da pregação da palavra. Isso vale para o judeu, vale para o grego, vale para o gentil, vale para o homem, vale para a mulher, vale para o idoso, para o adolescente, para o douto, para o ignorante, vale para todas as pessoas. E uma segunda aplicação que eu quero mencionar aqui, meus irmãos, é que talvez você olhe para mim e fale, pastor, mas nós falamos tanto sobre eleição, predestinação, e agora pregar o evangelho, irmãos. O fato de saber que Deus tem os seus é um motivo maior para que eu pregue o evangelho. Porque, do contrário, se eu fosse confiar só no meu discurso, eu teria dificuldade de pregar a palavra. Mas eu não confio no meu discurso. Eu confio no poder de Deus. Sabe por quê? Porque Jonas, com uma pregação muito pior do que qualquer um de nós, ele trouxe uma cidade aos pés de Cristo. E a minha pergunta é, e a sua pregação? Não alcançaria, porventura, muito maior sucesso se você, de fato, se comprometesse em falar de Cristo? Irmãos, que privilégio é poder ler a palavra. Que oportunidade que nós temos de invocar no nome do Senhor e saber disso. Da promessa que os nossos pecados são perdoados. De que um dia nós estaremos com Cristo e que a morte não é a última palavra sobre as nossas vidas. Que privilégio é esse?
Mas eu não queria que você ficasse com esse privilégio só para você. Esse é o momento, essa é a hora, esse é o tempo que Deus nos deu para a pregação do Evangelho. E de, portanto, pregai o Evangelho. E de, portanto, fazei discípulos. Ide, fazei missões. Lembra, meus irmãos, fazer missão é a sua missão. Que Deus nos abençoe.